dia a todos. Olha, já apanhou um elogio. Caras amigas, caros amigos, ilustres convidados, prezados conferencistas, digníssimo moderador, estimados formandos, minhas senhoras, meus senhores, é uma honra e um prazer acolhê-los uma vez mais na Conferência 2 deste ciclo de conferências Cruzar Saberes. Nas culturas ditas ocidentais, atribui-se a Heródoto o título de pai da história, sendo um dos primeiros não só a gravar o passado, mas também a considerá-lo um problema filosófico ou um projeto de investigação que podia revelar conhecimento dos modos de ser, de agir e de sentir do ser humano. A palavra a que Heródoto recorreu para conseguir tão hércula tarefa foi história, que previamente tinha significado simplesmente investigação, pesquisa, procura, indagação. Tomando a conotação atual de história, assim, enquanto prática investigativa e interpretativa, a história procura eliminar o presente e antever o futuro à luz do passado, cabendo aos indivíduos construírem trajetórias e reatribuir sentido. Cruzar saberes é, pois, o campo em que a história se configura e é configurada, iluminando, como ilustra Émile Young, o quão conveniente é interrogar o passado, porque a sua resposta aproveitará a nossa experiência. Assumimos o historiador como agente de mudança que há de levar à construção de sociedades mais justas, mais equitativas, mais democráticas. Tornando-se premente realçar que a verdade é também o fim último da história, sendo dever do historiador, como bem lembra Cícero, não trair a verdade, não calar a verdade, não ser suspeito de parcialidades ou de rancor. Cruzando saberes, desocultando a liberdade, reescrevendo o passado, o historiador critica o presente, projetando o futuro, realça Agostinho da Silva. Caros amigos, reafirmando o princípio de que toda a história que vale é do futuro, quem diz é Agostinho da Silva, declaro aberta a Conferência 2 do ciclo de conferências Cruzar Saberes, um percurso reflexivo, transdisciplinar. Votos de um bom trabalho. Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Dr. Olgário, moderador desta sessão e presidente da mesa. Muito obrigado. Desde hoje, então, desejo um bom trabalho. Dar boas-vindas a todos os presentes e aqui não dar início. Aqui à minha direita, o Dr. Paulo Barça, que é assessor do quadro do Instituto de Defesa Nacional, doutor em História Nacional e Política Contemporânea, mestre em História. Vamos começar então com a primeira intervenção do Dr. António Paulo Barça, subordinado ao tema Reforma, Revolução e Guerra, uma leitura histórica da transformação social. O meu texto no trabalho é sobre as questões estes três conceitos, reforma, revolução e guerra, e como eles estão ligados à questão da transformação social. Na prática vou falar inicialmente, basicamente, do conceito de revolução, que era um conceito central há cerca de 50 anos das questões de transformação social e a sua perda de relevância nos últimos decénios, em novas escalas de historiografia contemporânea. Tema: Reforma, Revolução e Guerra, leitura histórica da transformação social. Portanto, a reflexão em torno do conceito de revolução, escolas que operam na historiografia portuguesa, a visão matricial de base aqui, que é a visão brodeliana. Nos anos 80, 90, uma nova, velha historiografia de cunho narrativo e de cariz liberal,
conservador emerge. A historiografia é feita como somatória do individual, nesta visão, valorizando a história política e o factual, o evidencial. Esta história política é centrada na ação dos indivíduos e não tanto na envolvente, e tem, de facto, é uma história de tradição liberal. Uma história paralela a esta, mas também complementar, é a interpretação na linha da história-memória, com uma visão utópica, a valorização da ideia de que a história estrutural revalorizou o conceito de revolução, e esse conceito de revolução como dialética e como salientando o conflito entre imobilismo e ruptura. O interessante era, de facto, aqui nesta visão da história estrutural, a criação de uma nova estrutura. A história política e a história-memória vão desvalorizar a visão da guerra e da revolução, questionando a violência como fator de mudança. A história-memória aparece quando as ideias da revolução morrem e perdem, de facto, importância. A revolução como ato político, ato dos atores, ato político que visa a mudança. Ato político de ruptura, não é? Como o próprio autor, como o próprio palestrante salientou, encarado como uma guinada na história. E de facto, tem esse propósito de transformação da revolução. Agora, a seguir temos a comunicação do Dr. Fernando Rua, licenciado em Filosofia, mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas, membro do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade Nova de Lisboa. Tem publicado diversos trabalhos, está preparado doutoramento na área da lógica e filosofia da ciência. Esta comunicação tem título Os desafios do mundo atual, caminho para um novo iluminismo, um olhar, de certa forma, sobre o mundo atual e, enfim, debruçando-me sobre os últimos 50, 100 anos, eu vou proferir uma reflexão sobre os aspectos dessa mudança. Se eles são consistentes, se são aquilo que eventualmente se diz, se estamos perante uma revolução e uma revolução profunda, quais as tendências e, de acordo com isso, há 3 elementos sobre os quais me vou pronunciar. Uma revolução cultural, se é que existe, a emergência de um novo saber, se há esse novo saber, e se, de acordo com essa análise, se efetivamente está a emergir um novo conceito de homem, que tipo de homem é que, enfim, nós podemos observar. Dona Maria de Fátima Reis, também licenciada, mestre em História, doutorada também em História, assistente professora auxiliar da Faculdade de Lisboa, diretora da Cátedra de Estudos Históricos da Universidade. No entanto, do ponto de vista do pensamento, podemos dizer que a evolução destas intenções, entenda-se